Sinais de Nossa Senhora e aparição no Brasil. Este vídeo é composto de duas partes. A primeira é mais curta. Trata-se de uma notícia da atualidade sobre o resultado pró-vida, onde demonstrou a materna intercessão de Maria Santíssima e o valor da unificação da oração de todos os cristãos. E a segunda é a mais longa e detalhada, pois aborda uma aparição de Nossa Senhora ocorrida na região sul do Brasil e até hoje não foi e nem deve ser esquecida, por causa de seu caráter atemporal, das suas mensagens e sinais divinos. Começando com a primeira parte. Particularmente, sigo uma linha analítica com base nas mensagens e profecias de Nossa Senhora de que o Brasil, a terra de Santa Cruz, terá uma proteção especial. E isso não é nenhum desmerecimento a qualquer outra nação, pois com certeza que no auge dos eventos desagradáveis e impactantes previstos por Maria Santíssima, existirão, logicamente, outros países e regiões que terão uma defesa divina. Mas focando no Brasil em especial, penso que será uma espécie de grande refúgio mundial. Terá um papel destacado no que se refere à sobrevivência no ápice profético. Sempre reitero esta minha opinião analítica. Relembrando que, de acordo com as mensagens escatológicas de Nossa Senhora, um caos mundial será o pano de fundo, o palco das maiores profecias punitivas. Pode parecer que no momento esta proteção espiritual não seja tão evidente para os menos meticulosos, mas na medida que os acontecimentos previstos irão desenrolar-se, paralelamente ficará mais evidente esta promissão profética do Brasil, como consta, por exemplo, também na citada profecia de São Dom Bosco. Alguém pode dizer, mas você diz isso porque é brasileiro. Não. Todos somos iguais perante Deus, ele não faz distinção de pessoas, de raças nem nacionalidades. Deus ama todos igualmente. Mas o Altíssimo tem seus desígnios e, quanto a isto, existem vários exemplos bíblicos. Entretanto, através das mensagens da Santíssima Virgem e demais fatos correlacionados, o Brasil resistirá e será uma porta aberta ao mundo, entre aspas. Mas esta ótica explicativa já foi detalhada no vídeo intitulado Brasil Protegido. Para quem ainda não viu, confira aqui no canal. Agora, sendo uma das principais características indicadas por Nossa Senhora, sabemos que o avanço das liberações do aborto é uma das características proféticas mais evidenciadas em suas mensagens, chegando inclusive a repassá-las em meio a lágrimas maternais. E esta citação do aborto, juntamente com a apostasia e a perseguição aos cristãos, juntamente com uma agenda do anticristo, de acordo com suas mensagens em várias aparições ao longo da história da Igreja, será o transbordamento total da taça, referindo-se num sentido figurado à justiça divina. Infelizmente, a prática do aborto tem sido aprovada em muitos países, mesmo com louváveis esforços das organizações pró-vida e múltiplas ações cristãs que se unem nesta batalha. Também é sabido que a questão do aborto no Brasil ainda não foi totalmente vencida, é um problema subdividido. São vitórias isoladas, que unificarão e chegarão a um triunfo final da vida. Pelo menos esta é minha esperança. Atualmente tivemos vinculado na mídia, no último dia 25 de abril, aliás, foi dia de mensagem mundial de Nossa Senhora em Medjugorje, uma notícia sinalizadora e muito positiva, pois o aborto para gestantes com a Zika foi rejeitado pela maioria do Supremo. Sim, foi vencida a ação que pedia a não penalização do aborto para grávidas infectadas por Zika. E em tempos de quarto selo bíblico, esta aprovação abriria um precedente não favorável à vida, espiritualmente falando. Já falando nisto, ressalto que esta é, como sempre, uma ótica sob o prisma espiritual, porque, no final das contas, quando as fases mais decisivas do período profético se intensificarem, muitas disputas que movem o ser humano no seu orgulho e que causam o seu consequente distanciamento de Deus, ficarão em último plano. Quer dizer, quando todas as coisas no mundo entrarem e atingirem o ápice do caos profético, quando Deus enviar o aviso, muitos colocarão a vontade de Deus, seus mandamentos, em primeiro lugar. Muitos também darão ouvidos à importância e darão todas as atenções às mensagens de conversão, reconciliação e paz de Maria Santíssima em suas aparições pelo mundo. Agora a segunda parte. Como exemplo, cito uma aparição longínqua ocorrida no Brasil no início da década de 40, mais atualíssima na sua temporalidade.
que não deve nunca ser esquecida. Não teve ainda uma definição diretamente da Santa Sé e divide opiniões até hoje entre clérigos e leigos. E eu considero isso um sinal muito forte, permanecer até hoje. Um sinal de credibilidade, peregrinos visitando, além de fatos registrados que foram contundentes e irrefutáveis, mas cada um é livre para crer ou não. Trata-se das aparições de Maria Santíssima, a vidente Doroteia Menegon Farina, num lugarejo chamado de Lajeado Paca, um lugar interiorano muito lindo e que possui atualmente acesso fácil via rodovia. Localiza-se próximo à cidade de Erechim, no estado do Rio Grande do Sul. Nossa Senhora se manifestou dezenas de vezes a partir do dia 25 de fevereiro de 1944, até a morte da vidente Doroteia em maio de 1988. No local das aparições surgiu uma cruz misteriosa que muitos já testemunharam e que ainda se encontra bem visível. A cruz impressa no solo possui, segundo informações, cerca de 2 metros e 60 centímetros no sentido vertical, por 1 metro e 60 centímetros no sentido horizontal e aproximadamente 22 centímetros em sua largura. Face à incredulidade por parte do próprio clero na época, foi determinado capinar a grama no local por várias vezes, mas logo ela voltou a crescer, respeitando, porém, o contorno da cruz, onde incrivelmente não cresce nada de vegetação há mais de 75 anos, e um número de grandes graças já foram registradas nesse local das aparições. Lá se conserva o misterioso sinal, para que todos os Tomés do século XXI vejam e creiam, se quiserem, porque quem tiver ouvidos para ouvir que ouça. A cruz foi sobrenaturalmente impressa no gramado frontal da casa da vidente Doroteia Farina. Ela, a vidente, também recebeu outros dons místicos e foi estigmatizada durante décadas, em especial no tempo litúrgico da Quaresma, passava e sofria a paixão de Jesus, chegando a ficar 8 dias sem conseguir sair da cama, sentindo fortes dores e sangramentos, assim como já ocorreu na vida de alguns santos e santas da Igreja Católica. Doroteia voltava ao normal sempre na madrugada da Páscoa, como se nada tivesse sofrido, e as chagas, os estigmas fechavam. Sobre isto, vale destacar que certa vez, numa das quaresmas, autoridades eclesiásticas da época a retiraram da sua casa e a levaram a outra cidade. E a engessaram, exatamente, engessaram seus braços e pernas, a fim de não conseguir se mexer, numa tentativa de verificar uma possível fraude. Adivinhe, não adiantou. Quando uma obra divina, de que pode o homem? O sangue verteu em tamanha quantidade nos seus estigmas que ultrapassou o gesso, e este fato é muito comentado até hoje porque foi amplamente testemunhado. Inclusive a grande mídia, impressa e até televisiva, já fez reportagens sobre estas impactantes aparições de Nossa Senhora ocorridas no interior sulino do Brasil. Nas aparições de Nossa Senhora, sempre ela anunciava sua chegada dizendo: penitência, penitência, rezem. E pedia insistentemente a conversão, o retorno ao Senhor através do sacramento da confissão, a Santa Missa, a penitência e também a oração diária do Rosário. No começo das aparições, enquanto lavava roupas e rezava preocupada no pátio do sítio, acometida por um câncer nos intestinos, Doroteia rezava para que Deus e Nossa Senhora lhe curassem, porque ela tinha os filhos para criar. Ela teve 8 filhos, com seu marido, o senhor Artibano, que foi, segundo testemunhas, um zeloso, fervoroso leigo católico. E em meio a esta sua oração, Doroteia de repente viu um grande clarão e uma voz que pedia penitência e oração. Logo após, Nossa Senhora apareceu e disse a ela: Eu sou a mãe de Jesus Nazareno, teu Redentor, e me chamo Nossa Senhora da Santa Cruz. Vim pedir oração, penitência e conversão. A Santíssima Virgem Maria explicou que se apresentou com este nome porque este país, o Brasil, foi escolhido por seu filho para ser a terra de Santa Cruz. Observação: os historiadores confirmam esta designação feita ao Brasil, que inicialmente era chamada a terra de Santa Cruz. Mas Nossa Senhora falou com tristeza em mensagens que possuem abrangência mundial sobre o aborto e demais advertências. Meus filhos, as mães matam mais que a própria guerra,
mais que todas as doenças. Grandes calamidades virão no mundo, os rios e os mares transbordarão, terão secas, enchentes e furacões. Logo após, a vidente ficou completamente curada, entre outros fatos surpreendentes que aconteceram na sua vida. Também disse Nossa Senhora: minha filha, foi a tua grande fé que te curou e te salvou da morte. Tenha fé em mim e em meu divino Filho. Penitência, penitência, penitência pelos pecadores. Dizei ao meu povo de pouca fé, que no peito tu trazes a sombra do Deus crucificado e que não há salvação sem confissão. Estão fazendo muitas comunhões sacrílegas. Se meu povo não se converter, grandes castigos hão de vir. O homem de hoje está esquecido de meu filho. Não pensa que ele morreu na cruz pelos pecados. Quantos que comungam sacrilicamente, só pensam na vida terrena e não cumprem com os deveres do matrimônio. Propagam e incentivam a reunião de crianças. Faz isso, minha filha, para as crianças rezarem em grupos de oração. Não temas os falsos profetas que te perseguem. Vai e revela isso a todos. Minha filha, em vez da reza do Santo Terço nas famílias, existe filmes, cinemas livres e morais, decretos ímpios e leis contrárias à lei divina, e há os crimes destas mães modernas e criminosas, blasfêmias, injúrias, sacrilégios, rancores e ódios, e essas malditas festas mundanas que são a própria rede de Satanás. Os homens permanecem na mais dura incredulidade, desumanos e pecadores. A cruz salvadora está desprezada em toda parte. O nome do meu divino Filho Jesus é arrastado pela lama pelos homens pecadores. Os 10 mandamentos não são mais observados. Muita prudência com aqueles que vêm a vós vestidos de peles de ovelha e por dentro são lobos ferozes. E dentre tantas mensagens ainda destacou uma que considero mais forte e materna advertência profética mundial, que de outras formas já foram reveladas a santos e em outras aparições mais conhecidas. Veja o que disse Nossa Senhora. Filhos meus, ai dos países que aprovarem esta lei do aborto, porque muitos deles irão desaparecer da face da terra. Por fim, além da cruz no gramado, Nossa Senhora também deixou mais 2 sinais visíveis nestas suas aparições para os incrédulos. Foram 2 fontes de água que brotaram depois que 2 sacerdotes, em momentos diferentes, duvidaram das aparições de Maria Santíssima a Doroteia. Também são testificadas curas e graças decorrentes dessas fontes. Vale destacar que o local era muito árido na época, chegando a cair quase todas as folhas das árvores, devido à falta de água, mas que após estes eventos inexplicáveis que acompanharam as aparições, esta seca nunca mais aconteceu, e o local é sempre verdejante e inclusive é muito visitado por peregrinos. Em 14 de setembro de 1987, festa da exaltação da Santa Cruz, Nossa Senhora fez sua última aparição pública a Doroteia, já idosa, com mais de 75 anos, depois de receber a sua derradeira comunhão mística. Um piedoso e ungido sacerdote presente, que já tinha visitado Medjugorje por 2 vezes, estava sendo o diretor espiritual de um numeroso grupo de peregrinos vindos de Curitiba. Após a aparição, ele conversou com a vidente e lhe a encorajou, dizendo que havia chegado de Medjugorje e lá também sempre teve partes do clero que não acreditam. Existem mais fatos, informações e sinais sobre esta aparição, como, por exemplo, os espinhos da coroa de Cristo, a via sacra que terá um sinal luminoso e a capela que já foi construída no local. Em suma, por outro lado, sabemos que Nossa Senhora vem do céu em outras aparições pelo mundo, paralelamente às que foram e formam a linha da cronologia profética. E como Mãe Santíssima está chamando seus queridos filhos e filhas nestes tempos, que, repito, adentraremos progressivamente em fases mais dolorosas de agora em diante, conforme ela mesma advertiu-nos em seus variados apelos. Não podemos esquecer que nossa maternidade foi gerada aos pés da Santa Cruz. Mãe Santíssima cuida de nós e de nossas famílias. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem, sigamos unidos.